Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar mais uma videoconferência referente ao Currículo Paulista, etapa ensino médio. Agora estaremos com a equipe de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Eu sou Ana Joaquina, sou professora da rede, atualmente estou na COPED, na Coordenadoria Pedagógica, no Centro de Ensino Médio. Vale lembrar que esse documento é uma versão preliminar. Para participar das perguntas, por favor, enviar para o link bit.ly/0104CPCN. Vocês encontrarão mais informações referentes ao Currículo Paulista Ensino Médio no link da efap.educacau.sp.gov.br/currículo paulista/ensino-médio. Lá vocês terão todas as informações referentes ao ensino médio e também referente à educação infantil e ensino fundamental. Esse é o link da consulta pública sede.educacau.sp.gov.br/questionário curricular/INDEX. É importante lembrar para vocês que embaixo nós temos 3 caixinhas, uma para os professores, outra para os estudantes e outra para as instituições e sociedade civil. É bom lembrar vocês que, primeiro, nós temos um questionário e, após o questionário, nós temos a introdução do documento referente ao ensino médio. É muito importante vocês entrarem, colaborarem com esse documento, porque lá estão os princípios do ensino médio, né, do currículo do ensino médio do Estado de São Paulo. Além disso, é importante os professores e estudantes também, mas os professores entrarem no documento da sua área, ver a introdução, né, da área, ver o organizador curricular, os itinerários formativos. É importante ir até o final do documento de cada área de conhecimento. Então, nós precisamos dessa contribuição para a melhoria desse documento, né, ficar com a cara do Estado de São Paulo. Aqui está um curso, né, do MEC, da área de Ciências da Natureza. Então, para acessar, vocês entram em avamec.mec.gov.br. Lá, além de Ciências da Natureza, também tem as outras áreas para vocês fazerem esse curso, como que é trabalhar por área de conhecimento. Agora eu vou falar um pouquinho da estrutura do Estado de São Paulo. Nós temos a organização curricular do ensino médio para um período de 3 anos. Nesses 3 anos, nós vamos ter 3.150 horas, separada em duas partes. A primeira é a formação geral básica, de 1.800 horas, nesse período de 3 anos, e a outra parte são os itinerários formativos, 1.350 horas no período de 3 anos. É bom lembrar que essas duas partes, né, a formação geral básica e os itinerários formativos, eles são indissociáveis. A formação geral básica ela é composta das áreas de linguagem e suas tecnologias. Na área de linguagem e suas tecnologias, nós temos língua portuguesa, língua inglesa, educação física e arte. Matemática e suas tecnologias, a própria área, matemática. Ciências humanas e sociais aplicadas, nós temos geografia, história, filosofia e sociologia. E ciências da natureza e suas tecnologias, nós temos biologia, física e química, essa área que nós vamos conversar após a minha apresentação. E nos itinerários formativos, nós temos 5 partes, né? Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias e formação técnica e profissional. Aqui entra a 5ª área, né, a formação técnica profissional. Então, aqui está o panorama geral, né, da estrutura do Estado de São Paulo. Nós temos as 4 áreas de conhecimento, nós temos a formação técnica e profissional, e também nós colocamos para consulta os itinerários integrados,
linguagens e matemáticas, linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, e ciências humanas e ciências da natureza, mais o Inova Educação, que lá nós temos eletivas, nós temos projeto de vida e tecnologia e inovação. Então, o Inova vai fazer parte dos itinerários formativos. Então, agora, para dar continuidade, nós temos a equipe, né, de redatores, formado pela Carolina, que é coordenadora da área, a Cristiane e Natalina, que são PCNPs da rede, que vai falar um pouco de química. Nós temos a Kida, da equipe curricular, que vai falar de biologia. E nós temos a Ana Cláudia, também PCNP da rede, que vai falar de física. E quero agradecer também a participação de outros técnicos da equipe curricular, a Beatriz de Biologia, a Alexandra e Regiane de Química. Passo a palavra, Carol. Oi, boa tarde, gente. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como a Ana já falou, meu nome é Carolina, eu sou coordenadora da área de Ciência da Natureza na construção do Currículo Paulista, e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês os organizadores curriculares. Está aqui comigo a equipe que faz parte da construção, são as redatoras, aqui da de Biologia, a Ana Cláudia de Física, a Cristiane e a Natalina de Química. Também não poderia deixar de agradecer às nossas colaboradoras, que estão sempre com a gente lá na equipe curricular, que é a Beatriz, a Regiane e a Alexandra, que também colaboram com a gente, além de vocês, PCNPs, que estão sempre mandando dicas para a gente melhorar o nosso trabalho. Bom, gente, então eu coloquei aí para vocês algumas das palavras que aparecem com bastante frequência no nosso texto que está aí para consulta pública de vocês, que é educação integral, né? Então a gente tem que se preocupar bastante com as competências socioemocionais, as cognitivas, por meio de contextualização. Então a gente não pode esquecer de contextualizar esse aluno para que esse aprendizado faça sentido na realidade dele, tá? Como? Por meio de resolução de problemas, tá? Isso é uma coisa que a gente já tem feito na rede, mas agora vem bastante forte no nosso currículo paulista. Para quê, então? Para desenvolver o pensamento científico no estudante, né? E, principalmente na área de ciência da natureza, a gente tem linguagens específicas, que são códigos, símbolos, nomenclaturas, toda específica da natureza. E, para isso, a gente também não pode esquecer dos temas contemporâneos transversais. Esses temas, é claro que a gente vai acabar tendo uma maior aderência com um ou outro, por exemplo. Então, os temas são meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. Para a ciência da natureza, a gente acaba tendo mais aderência mesmo com o meio ambiente, saúde, ciência e tecnologia, mas a gente não pode esquecer dos demais. Então, trabalhar a ciência da natureza de maneira transversal, passando por todos eles, certo? Bom, então agora eu vou falar um pouquinho do organizador curricular de ciência da natureza, vou explicar a estrutura. Então, olha só, a gente enviou no documento aí para consulta uma estrutura de organizador curricular que ele abrange competências, habilidades, tem a unidade temática e os objetos de conhecimento. As competências são 3 competências. Essas aqui são aquelas que estão lá na base, tá? Então, analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos. Eu não coloquei ela inteira, mas vocês podem encontrar na base, tá? A segunda, analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos. E a terceira, investigar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico. Para completar essas competências, o que nós temos? Nós temos habilidades. Essas habilidades, elas estão codificadas por meio de um código alfanumérico, tá? Então, a habilidade ela é o seguinte, vocês podem ver aí na tela, o código alfanumérico, ele sempre diz EM, que significa ensino médio, 1.3, que é o nosso segmento ensino médio, então essas habilidades vão poder ser desenvolvidas tanto na primeira série, na segunda ou na terceira, e CNT, Ciência da Natureza. E depois a gente tem as habilidades codificadas de 1 a 3, então, elas variam de 101 a 107, que estão vinculadas à competência 1,
De 201 a 209 estão vinculadas à competência 2 e de 301 a 310 estão vinculadas à competência 3. Isso dá um total de 26 habilidades para a ciência da natureza, para serem desenvolvidas naquelas 1.800 horas, certo? E a gente fez a divisão em unidades temáticas também para esse trabalho. Então, 3 unidades temáticas, que o primeiro é matéria e energia, o segundo, vida, terra e cosmos, e o terceiro, tecnologia e linguagem científica. E para isso, nós exemplificamos por meio de objetos de conhecimento, que são o quê? São conteúdos, processos e conceitos que estão vinculados a essas habilidades, certo? Bom, então agora eu vou passar a palavra para a Kida, que ela vai falar um pouquinho da componente de biologia, e em seguida as demais redatoras vão explicar um pouquinho como o seu componente se articula com as demais da área, tá certo? Kida? Carol, obrigada. Boa tarde a todas e todos. Como a Carol, o pessoal já falou, eu sou Kida, eu sou professora da rede, estou na Secretaria de Educação, na equipe curricular de Ciências da Natureza, do componente Biologia. Né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a contribuição do nosso componente, né, professores e professoras de Biologia, que estão aí nos assistindo, para a formação integral desse estudante, e para isso a gente tem que conhecer um pouquinho, relembrar um pouquinho os pressupostos e os princípios pelos quais a gente partiu para pensar a contribuição da biologia em todo esse processo de desenvolvimento dessas habilidades que a Carol comentou, para a gente desenvolver as competências específicas da nossa área e assim contribuir para o desenvolvimento das competências gerais e da formação integral de nossos estudantes, que é o grande objetivo. Dentre os componentes, a biologia, que é conhecida como estudo da vida, e isso implica em compreender a vida, né, em sua complexidade, em sua diversidade e interdependência. Então, aí a gente tem diversos objetos, diversas questões que vão permear esses grandes temas. E, para essa discussão, a gente tem a evolução como eixo articulador. Né? A evolução que é um processo desde a origem da vida e que vem em sequência, né, um processo de transformação da vida constante. Bom, a biologia, enquanto estudo da vida, enquanto compreensão da vida, desses processos e do que isso significa, é também um conhecimento científico, é uma ciência. Né? E como tal, como já é muito forte na nossa área, ela se baseia em teorias científicas que são construídas por meio de observação, de experimentação, coleta de informações, de dados, pelo estabelecimento de hipóteses, ou, enfim, por toda uma construção de metodologia científica que vai contribuir para a formação dos nossos conhecimentos. E na educação, né, conforme já foi comentado, eles precisam estar contextualizados, eles precisam fazer parte da vivência dos estudantes. Então, a gente vai considerar para isso, para dar mais sentido e significado, além da questão biológica propriamente dita, que é o eixo do nosso estudo e da nossa contribuição, o contexto social, onde isso se encaixa em termos de contexto cultural, das questões ambientais e históricas, né? Entre outras, não só a história da ciência, mas a história da vida, a história da humanidade. E isso pode ser desenvolvido na educação por meio de processos e práticas que visam a investigação, uma abordagem investigativa, e num processo também de busca de solução de problemas, como já foi colocado anteriormente. A gente citou um pouquinho os conhecimentos mais abrangentes, e agora a gente vai comentar um pouco sobre os objetos ainda bastante abrangentes, mas já um pouquinho mais específicos, que contribuem também para esse processo, que foram considerados lá na construção do organizador quanto contribuição da biologia, né? Sempre buscando o contexto e a relevância para a formação cidadã. Entre eles, a gente pode citar, como já foi dito, a origem e evolução da vida, as questões da genética, com a hereditariedade, as questões biotecnológicas muito presentes, né, os transgênicos, célula-tronco, a questão do corpo humano, da saúde, né, a qualidade de vida. Atualmente, a gente está vivenciando isso de maneira muito forte, né, a importância da ciência, dos estudos para garantir uma qualidade de vida, as questões de sexualidade, a biodiversidade, né? Um entendimento das ameaças dessa biodiversidade e busca de soluções para a manutenção da vida, as questões de sustentabilidade, respeito e cuidado consigo mesmo, com a coletividade, com o ambiente, e o respeito também a todas as formas de vida com as quais a gente compartilha o planeta. Então, esses são alguns temas um pouquinho mais específicos, mas ainda bastante abrangentes, que
dos quais a gente partiu para construir o organizador. E tudo isso tem entre os objetivos, né, propiciar que esses meninos, essas meninas, esses jovens, eles possam discutir, possam dialogar sobre esses tópicos relacionados aos danos biológicos de maneira consistente, com argumentação, né, para que possam tomar decisões conscientes, né, decisões sobre a própria saúde, sobre a saúde coletiva, que é muito importante, sobre a questão ambiental, sobre as outras espécies. É muito importante a gente pensar nesses objetos de conhecimento que estão bem abrangentes, e aí, considerando vocês, professores e professoras de biologia, que é muito importante que vocês, ao analisarem lá o organizador, pensem no que é essencial dentro dessas grandes temáticas que a gente tem na biologia, né? O que é essencial para a formação cidadã de todos e todas estudantes que a gente trabalha. Para exemplificar um pouquinho isso que eu estou falando, essa contribuição do componente biologia no organizador, a gente está apresentando um exemplo, né, conforme a Carol citou, a gente tem as competências, né, um exemplo que faz parte da primeira competência, e é a habilidade que aparece, a primeira que aparece, a 101, a ser desenvolvida por meio da articulação entre os 3 componentes. No caso da biologia, com essa habilidade que prevê analisar e representar, com ou sem uso de dispositivos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria e de energia, né, para verificar seus comportamentos em processos produtivos que priorizam o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Esses pontos que eu destaquei, que estão destacados em negrito, eles tendem a buscar uma contribuição da biologia para o desenvolvimento dessa habilidade como um todo. É óbvio que tem contribuições da física e da química, que serão apresentadas também, e a da biologia, e que se complementam de forma articulada. Então, para a gente conhecer um pouquinho o que a gente citou como possíveis contribuições específicas da biologia, está no próximo slide, por exemplo, o ciclo de matéria e fluxo de energia nas teias e cadeias alimentares. Esse é um conteúdo, um objeto de conhecimento muito comum na nossa área, na área de ciências, né? Ele foi estudado também no ensino fundamental, e aqui, no ensino médio, a gente prevê um aprofundamento desse conteúdo, por exemplo, para ser mobilizado, para contribuir com o desenvolvimento da habilidade citada. Então, aqui a gente parte do pressuposto que já se sabe o que é teia, o que é uma cadeia, já se sabe que existe um ciclo da matéria e um fluxo de energia, e aqui a gente vai complexizar esse conhecimento, a gente vai trazer situações problematizadoras que permitam aos estudantes analisar o que acontece com essa matéria, o que acontece com essa energia nesses processos. Inclusive, identificando como ações podem ameaçar esse equilíbrio sistêmico presente nas comunidades biológicas, nos ecossistemas, né, buscando soluções para essas problemáticas e pensando até, em termos de produtividade, no uso da biomassa, dessa produção, como uma fonte alternativa de energia, e até associando isso ao metabolismo energético. Então, foi o que a gente conversou, né? Eu tive a contribuição da Beatriz também, que já foi citada, que trabalha comigo na secretaria, e a gente entendeu que esses são alguns pontos muito importantes que podem contribuir para essa habilidade. E seria muito bacana vocês lerem essas habilidades, esses pressupostos metodológicos onde constam essa habilidade, esses objetos, para contribuírem, para pensarem, é essencial, não é essencial, precisaria ser complementado. Então, essa contribuição é muito importante para a gente, né? E é isso que a gente gostaria que vocês fizessem, ok? E só para fechar aqui, todo esse componente, né, esse passo a passo, né, essas pequenas contribuições dos componentes, vão contribuir para a formação integral dos estudantes, porque vão mobilizar temáticas transversais, como a Carol falou, o processo investigativo e, no caso, também o desenvolvimento da empatia, que é um processo muito importante, faz parte das competências gerais da educação, no caso aqui, pelas formas de vida com as quais a gente compartilha o planeta. Bom, nesse momento é isso que a gente tinha a falar um pouquinho sobre a biologia. Qualquer dúvida, por favor, participem aqui na rede, mas também leiam lá o organizador e contribuam, né? A gente agradece desde já e passo a palavra para continuarmos discutindo aqui a contribuição dos componentes para Ana Cláudia, que vai falar sobre a física. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Como a Kida disse, a Carol, eu sou Ana Cláudia, sou professora da rede, atualmente estou como PCNP de Física, da diretoria de José Bonifácio,
estou contribuindo também na redação do currículo paulista nessa etapa do ensino médio. Gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte dessa equipe e contribuir com esse trabalho. Devo dizer que é um desafio, sim, mas de muita aprendizagem. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre como a física está permeando esses componentes, esse currículo do ensino médio. Bom, então nós vimos que o currículo do ensino fundamental, o currículo paulista do ensino fundamental, ele teve mudanças bastante significativas, principalmente no que diz respeito a algumas habilidades que envolvem o ensino da física, isso permeando os 4 anos. E veja que a proposta desse currículo do ensino médio na área de ciência da natureza é ampliar e aprofundar esses conhecimentos. Em física, sistematizando isso em leis, em teorias, em modelos. Então, é a ampliação do conhecimento dos estudantes que ele está trazendo do ensino fundamental. Como a Carol disse, nós temos 3 competências, né? Competência 1, o foco da física que eu trago aqui para vocês, é mais estudar a questão de modelos explicativos para fenômenos naturais e sistemas tecnológicos, ou seja, a importância do aluno perceber o significado dos modelos físicos e sua aplicabilidade no mundo e no mundo real, né? A questão da competência 2, que vai falar muito sobre a origem da vida, do planeta, das estrelas e do universo, ela traz o enfoque da física, porque ela estuda as leis do universo e suas interações. E aí nós vamos para a competência 3, que é a aplicação de todo esse conhecimento científico e tecnológico em resolver problemas, como já foi falado pela Carol, já foi falado pela Kida. Então, o que de fato nós queremos na área de ciências da natureza é que o aprendizado se torne para os nossos alunos em saber fazer, ou seja, que ele consiga desenvolver o seu pensamento científico. Como já foi falado também, nós temos 3 unidades temáticas, que é matéria e energia, vida, terra e cosmos, tecnologia e linguagem científica. Devo lembrar que isso aqui é apenas um recorte, no organizador curricular isso vai estar bem completo, né? Então, na questão do tema matéria e energia, onde que a física pode contribuir, né? Em analisar e investigar sistemas conservativos, ou seja, o estudo do princípio da conservação, da quantidade do movimento, em realizar intervenções em equipamentos e processos, avaliar as potencialidades, riscos e benefícios do uso da radiação, e aí eu posso trabalhar a fusão, fissão nuclear, né, no desenvolvimento de novas tecnologias, e também na previsão de ações sustentáveis para a geração de energia elétrica, ou seja, como eu obtenho uma energia elétrica de forma limpa e sustentável. No próximo slide, que é a unidade temática Vida, Terra e Cosmos, a física vai para uma discussão sobre as teorias do universo, elaborar explicações sobre os movimentos dos corpos na Terra, analisar e intervir sobre os efeitos biológicos da radiação. Então, aí eu vou estudar espectro eletromagnético, modelos atômicos, subatômicos, cosmológicos, evolução estelar, né? Gravitação, e debater também sobre as condições climáticas. Então, entra também aí a questão da previsão de tempo. E aí a gente vem para a linguagem, tecnologia e linguagem científica, né? Que o propósito desse tema é justamente investigar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo. Vejam que nessas unidades temáticas nós estamos usando alguns verbos, que são analisar, avaliar, debater. Vejam que eles aparecem em maior evidência em detrimento a alguns verbos que tínhamos antes no nosso currículo, que era reconhecer, compreender, identificar. Assim, ou seja, o papel desse currículo é tornar o nosso aluno mais protagonista às situações reais a que eles estão submetidos. Esse é o foco. Então, aqui também eu trago a habilidade 101, como vocês viram aqui da falar, é a mesma habilidade que foi apresentada em biologia, e qual seria o papel da física para desenvolver essa habilidade, ou seja, como a física vai contribuir para o desenvolvimento pleno dessa habilidade. Então, tem algumas palavras que estão grifadas, né? Então, o foco da física para o desenvolvimento dessa habilidade
está nas transformações e conservações de movimento, de energia, de modo que o meu aluno possa refletir sobre o seu comportamento em situações do dia a dia. Por exemplo, o que aconteceria numa colisão em alta velocidade, né? E também, não só isso, né? Mas o uso consciente de recursos naturais na preservação da vida. Então, veja, nós falamos das competências, nós falamos da temática que aparece na área de ciência da natureza, falamos de uma habilidade, trouxemos aqui como exemplo uma habilidade, e agora aqui um objeto de conhecimento para poder trabalhar essa habilidade. Então, dessa forma, os objetos de conhecimento em relação à habilidade sempre o foco está mais em desenvolver os sistemas conservativos, né, em processo de transformação de energia mecânica. Aqui eu trago como exemplo alguns objetos, que é a quantidade de movimento, energia mecânica, trabalho, potência, energia, rendimento, ou seja, no documento que está para consulta pública, nós temos muito mais objetos, então é importante, eu ressalto aqui a importância de todos os professores participarem dessa consulta pública e dê sua opinião, façam suas críticas, suas sugestões. Então, isso é um pouquinho do que a física pode contribuir, é claro que é um recorte muito pequeno, mas para que vocês entendam como que esse material está sendo construído. Mandem suas dúvidas, suas críticas e sugestões. Eu gostaria de passar a palavra agora para a Nath, que vai falar um pouquinho do componente curricular de Química. Boa tarde, então, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Natalina, eu sou PCNP de Química da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul e eu estou compondo a equipe de redatores que está construindo o Currículo Paulista do Ensino Médio e hoje aqui apresentando a versão preliminar desse documento, né? Principalmente no que se refere ao organizador curricular e aos itinerários formativos. Como bem já falaram as meninas das outras disciplinas, vocês devem já ter observado que algumas coisas, assim, a gente vem com propostas de uma construção e uma reconstrução de ideias, quebrando alguns paradigmas, com a intenção de tornar as ciências da natureza mais articulada com as suas disciplinas, né, que é até uma reivindicação, né, dos últimos anos em tornar cada vez mais essas disciplinas articuladas para representar essa área do conhecimento, né, que é fundamental. A importância desse documento é tão grande para nós professores que eu gostaria muito de ressaltar a participação de vocês professores, né, dos colegas, em analisar esses documentos, analisar os objetos do conhecimento, para ver se eles realmente estão cumprindo ou eles estão fazendo o papel que eles devem ter no desenvolvimento da nossa disciplina de Química, tá? Então, fica aqui o convite para que vocês analisem isso. E para ilustrar um pouco desses documentos, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho como acontece essa articulação na área, né? E mais especificamente da Química, como que ela se apresenta nesse contexto. Com certeza, ela vem agregar os conhecimentos de forma que a Química se aproxime cada vez mais dos nossos estudantes, trazendo esses conhecimentos para que ele tenha uma compreensão muito melhor do seu cotidiano. Sendo assim, nós temos alguns grandes objetivos que nós queremos cumprir com a disciplina de Química. Então, nós temos alguns objetivos que, não só da Química, mas eles poderiam até ser da própria área de Ciências da Natureza, né? Como, por exemplo, ir ao encontro das necessidades humanas, econômicas, sociais, ambientais, de uma forma geral, e sanar essas necessidades, né, de alguma forma. Explicar e ampliar a visão da vida e do mundo, explicar
os fenômenos que acontecem no planeta de uma maneira geral, cuidar para que os nossos alunos sejam alfabetizados cientificamente, que é uma premissa que a gente vem já há muitos anos fazendo com que a nossa área trabalhe essa alfabetização científica, interpretar a realidade, os fenômenos naturais e os processos produtivos, aqueles que nós já conhecemos, que já existem hoje, e aqueles ainda que virão, né? Potencializar a reflexão, a investigação científica, né, que permeia toda a área das ciências da natureza, aplicação do conhecimento científico-tecnológico e, principalmente, a sustentabilidade, né, ações de sustentabilidade. Também vem como objetivo fortalecer o protagonismo dos nossos estudantes, a sua percepção crítica, a resolução de problemas que vem junto da investigação científica, a autoria e a autonomia dos nossos alunos. Instrumentalizá-los também com relação ao mundo do trabalho, né, que justamente agregar conhecimento para que eles tenham facilidade de entrar nesse mundo do trabalho. E, por fim, consolidar a formação integral humana, porque os conceitos, os temas que são trabalhados na química e nas ciências da natureza como um todo, exerce uma parcela muito grande do que é a construção do ser humano, de uma maneira geral. Tá? Para cumprir esses objetivos, né, que são bastante importantes, essenciais para a gente ter como meta no desenvolvimento da química, nós precisamos inserir no nosso organizador curricular algumas propostas com relação ao que veio, como que a química se apresenta dentro dessa proposta da organização curricular. Como vocês já viram, o organizador curricular, ela é da área de ciências da natureza. Então, ela tem a mesma estrutura para física, química e biologia. São as mesmas unidades temáticas, que são matéria e energia, vida, terra e cosmos, tecnologia e linguagem científica. Todas elas, todas as 3 disciplinas estão inseridas nessas 3 unidades temáticas. Em cada unidade temática, nós temos um rol de habilidades, e cada uma dessas habilidades, tanto a física, a química e a biologia, propõem objetos do conhecimento a serem estudados. Como, por exemplo, na primeira unidade temática, que é matéria e energia, como que a química vai se apresentar para desenvolver essa unidade temática? Ela vai tentar, enquanto componente curricular, tentar explicar, analisar, prever as reações químicas, os fenômenos, as transformações químicas que acontecem no mundo, né? E a partir do momento que ele consegue entender essas transformações e esses fenômenos, aperfeiçoar os processos produtivos que são tão importantes no nosso dia, nos dias de hoje, que nós consumimos todos esses processos produtivos de uma certa forma. Então, ao conhecer, explicar, entender, a gente tem como também aperfeiçoar esses processos produtivos, avaliando sempre potencialidades de novos materiais alternativos, né? A descoberta de materiais alternativos, e não só o potencial que eles têm, mas como também os riscos que eles podem ter com relação ao meio ambiente. É uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, não só com relação a novos processos produtivos, mas que impacto que isso vai gerar no meio ambiente. E, por conta disso, a química também propõe, nessa unidade temática de matéria e energia, como que ela pode minimizar esses impactos socioambientais. Isso é fundamental na nossa disciplina, tá? Dessa forma que ela se apresenta nessa unidade temática. Na próxima unidade temática, que é vida, terra e cosmos, nós temos também quais intenções com relação à química. Nós temos intenções de analisar as relações existentes entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente. Isso não é novo para nós. Nós já tínhamos um enfoque muito grande nessas
4 abordagens, e o que é importante a gente verificar como essas relações acontecem e ter consciência delas, para que assim a gente possa prever e avaliar os impactos ambientais que essas relações podem justamente ocasionar. E se a gente consegue prever isso, obviamente a gente consegue buscar dentro desse contexto, né, social, econômico, humano, tecnológico, algumas soluções éticas e responsáveis, sempre buscando minimizar esses impactos com relação ao meio ambiente. A última unidade temática, que é tecnologia e linguagem científica, essa unidade temática, vocês devem observar que é a unidade onde as 3 disciplinas, física, química e biologia, elas se unificam, se articulam de tal maneira que às vezes a gente nem consegue distinguir uma da outra. Porque o tema tecnologia e linguagem científica, ela permeia cada uma das 3 disciplinas. E a ideia de se apresentar, como é que ela se apresenta nisso? Em investigar e avaliar os impactos da tecnologia nas relações humanas e no planeta. Sempre que a gente fala em tecnologia, a gente fala no que ela propõe de qualidade de vida para o ser humano. E se ela tem sinônimo da busca de qualidade de vida do ser humano, consequentemente, a gente tem que verificar que impacto ela traz, isso nas nossas relações com o planeta e com a gente mesmo, né? Nós, com o ser humano de uma maneira geral. E se tem esse impacto, é importante rever conceitos, rever ideias para que isso não acabe sendo o aumento da tecnologia pela tecnologia, mas sim entender um conceito muito mais amplo do que é realmente uma qualidade de vida, né? Outro objetivo dentro dessa unidade temática é utilizar as tecnologias digitais para interpretar informações, né, dados, nas diversas mídias que nós temos, também saber filtrar isso, né, essas informações, saber quais fontes elas são adequadas e distinguir o que pode ser até uma fake news, né? Então, filtrar essas informações, conseguir construir projetos científicos e utilizar dessa mesma tecnologia para fazer a divulgação desses trabalhos científicos. E, por fim, outra questão que a ciência da natureza, no caso a química, se apresenta dentro dessa unidade é para avaliar as aplicações do conhecimento científico-tecnológico, né? Avaliar o quanto elas favorecem a uns, a outros, ao ser humano, ao planeta, e o quanto isso também pode danificar ou não. Sendo assim, gente, como eu já expliquei rapidamente, como a química aparece em cada uma das unidades temáticas que compõem o nosso organizador curricular, vocês vão observar que, novamente, eu estou buscando aqui a habilidade 101, que já foi citado pela Kida, de Biologia, e pela Ana Cláudia, de Física. Nós também escolhemos essa habilidade na Química para justamente vocês perceberem como a mesma habilidade pode ser trabalhada com seus objetos do conhecimento de cada uma das disciplinas, tá bem? Aqui também eu destaquei as palavras que são fundamentais para a Química, né? E vou ler novamente a habilidade. Analisar e representar as transformações em sistemas que envolvam quantidade de matéria e energia para prever seus comportamentos no cotidiano e nos processos produtivos, que priorizem o desenvolvimento sustentável e o uso consciente dos recursos naturais. Essa é a habilidade 101 da unidade temática de matéria e energia. Agora, como que a química se apresenta mediante essa habilidade? Como ela desenvolve essa habilidade? Vejam só,
Os objetos do conhecimento, logicamente, que falando de um contexto mais geral, são os seguintes: as transformações químicas, conservação em sistemas, né, conservação da matéria, que envolvem quantidade de matéria, quantidade de energia. Tem as equações químicas e o balanceamento, já de uma forma um pouquinho mais aprofundada, levando em consideração as leis, né, de Proust, de Lavoisier, que já foram até vistas em ciência, só que agora realizando o balanceamento, né? Quantidade de matéria, vendo já as relações entre massas, mol, número de partículas. Poder calorífico, onde a gente já consegue ver as reações endotérmicas, exotérmicas, quantidade de energia da reação. Extração de materiais da biosfera de uma forma geral, como que a gente obtém esses recursos naturais, como que a gente extrai esses de forma a produzir menos impactos, esses recursos naturais. Os processos produtivos, né, como a gente transforma esses recursos naturais em produtos e, obviamente, de preferência, né, de uma maneira bastante sustentável, que é o objetivo maior. Todo esse processo de extração, recursos e manipulação nos processos, sempre com o olhar da sustentabilidade. Então, vejam que esses objetos do conhecimento que eu citei aqui, de uma maneira geral, não especificando todos, mas eles providenciam o desenvolvimento da habilidade 101, da unidade temática matéria e energia. Então, vejam que os objetos, eles vêm a contemplar a ação, a ação da habilidade, o desenvolvimento dessa habilidade nos nossos estudantes. É isso que a gente tem como intenção maior. Só que aí a gente tem uma observação fundamental para vocês. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar, ou já verificaram, efetuaram a leitura da proposta do Currículo Paulista de Ciências, do Ensino Fundamental 2, onde foi bastante comentada a mudança, né, que essa disciplina teve com relação a como ela apresenta as ciências de uma maneira geral, né, a biologia, a física e química, e vocês devem ter observado que não só como ela apresenta, né, na distribuição durante os anos, mas também o tipo de profundidade que se dá a esses conceitos, né? Eu fiz questão de falar sobre isso, porque acontece também com os conceitos de química, que antes eles se concentravam principalmente no 9º ano, e que agora não, a partir do 6º ano, 7º, 8º, 9º, esses conceitos eles já são trabalhados até mesmo de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, no momento que a gente foi construir essa versão preliminar do nosso Currículo Paulista do Ensino Médio, da área de Ciências da Natureza, em primeiro lugar, nós levamos em consideração o desenvolvimento da disciplina de ciências, como esses conceitos que são tão importantes para a química, como que eles aparecem, como eles são desenvolvidos, para que a gente partisse daí a elaborar e a pensar nos objetos do conhecimento a partir da primeira série do ensino médio. Tá? Vocês vão observar bastante isso. Não que eles não sejam considerados, não, eles serão retomados, porém, de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais complexa, considerando, obviamente, o desenvolvimento cognitivo dos nossos estudantes, a faixa etária que eles tiverem. Sendo assim, gente, apresentei para vocês a química dos seus objetos do conhecimento, como eles se localizam no organizador curricular, e passo a palavra, então, para a Carolina. Então, gente, agora eu vou falar para vocês um pouquinho do organizador curricular do itinerário formativo e como ele está apresentado lá para consulta pública. Põe o slide na tela, por gentileza. Então, a portaria 1432, então, ela estabeleceu referenciais para a elaboração dos itinerários formativos. E ela apresenta, então, 4 eixos estruturantes nos quais o itinerário formativo está embasado. Então, ela apresenta habilidades relacionadas às competências gerais da base e habilidades específicas dos itinerários formativos associadas a esses eixos estruturantes.
Bom, na próxima tela, então, eu vou mostrar para vocês como é que está o nosso organizador. Então, é o seguinte, a gente tem o eixo estruturante, mais as habilidades relacionadas às competências gerais, a gente também possui um código para elas, que é esse código aqui, ó, EM, IF, CG, e depois vem o número da habilidade. Então, o que significa? EM é ensino médio, IF, itinerário formativo, e CG é competências gerais. Então, essas habilidades estão relacionadas às competências gerais. Então, a gente tem 3 habilidades para cada eixo estruturante. Três habilidades para investigação científica, 3 para processos criativos, 3 para mediação e intervenção sociocultural e 3 para empreendedorismo. Então, um total de 12 habilidades relacionadas às competências gerais, tá? No segundo caso, a gente tem as habilidades específicas dos itinerários associadas aos eixos estruturantes. Então, aqui é relativo à área de ciência da natureza. Todas as demais áreas têm os seus. Aqui eu vou apresentar o de ciência da natureza. Então, a gente tem mais 3 habilidades para cada eixo. A mesma coisa, 3 para investigação científica, para processos criativos, mediação e intervenção sociocultural, e 3 para empreendedorismo, tá? E na última coluna a gente tem os pressupostos metodológicos, que eles abordam o quê? Metodologias e objetos de conhecimento que poderão ser trabalhados e aprofundados por meio de exemplos da química, da física e da biologia. Então, agora as meninas vão apresentar para vocês como tá lá na consulta pública esses itinerários formativos. Então, relacionados às ciências da natureza, nós temos 4, que é o itinerário de ciência da natureza, e mais 3 relacionados às outras áreas de conhecimento, certo? Então, vou passar para Kida falar um pouquinho para Ana Cláudia, para ela falar do primeiro itinerário, que é o itinerário de ciência da natureza. Eu vou falar um pouquinho do itinerário formativo, que é específico de ciências da natureza. Eu acho que essa, de fato, é uma grande dúvida de todos os professores, né? Como que se darão esses itinerários, como que isso vai funcionar, como nós vamos trabalhar com esses alunos. Claro que, como já foi falado, esse é um documento que está sendo construído, então toda a colaboração de vocês será de grande ajuda, né? Para que fique o melhor possível. Então, aí nós temos um recorte aqui do itinerário formativo, que no caso é de ciências da natureza. O objetivo desse itinerário, de todos os itinerários, não só de ciências da natureza, mas os integrados também, que serão falados posteriormente, é aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais. Também consolidar a formação desse aluno, a formação integral desse aluno, e desenvolver as habilidades que permitam esses estudantes a ter uma visão de mundo mais ampla e mais heterogênea. Então, nesse primeiro retângulo, nós temos uma habilidade, vocês estão vendo ali que os seios G estão de cor diferente, essa coluna aí é o eixo estruturante, no caso aqui o recorte que eu peguei foi de investigação científica, e essa habilidade ela é sobre as competências gerais. Depois nós temos na segunda coluna uma habilidade que ela se relaciona com as competências gerais, só que com foco em ciências da natureza, né? E na terceira coluna, os pressupostos metodológicos, que são as indicações de metodologias que podem ser ampliadas em cada itinerário, melhoradas, aprofundadas, ampliadas. Então, nesse exemplo, nesse recorte aqui que eu trouxe, dessa investigação científica, o foco desse itinerário é desenvolver o método científico, certo? Então, esse documento ele está para consulta pública. Eu gostaria de reforçar o pedido, principalmente dos professores de física, que entrem no documento, que dê sua contribuição, e agradecer também a participação de todos vocês nessa videoconferência e também nessa contribuição que farão conosco para melhorar esse documento. Eu passo agora a palavra para a Kida, que ela vai falar do itinerário formativo também, só que agora integrado com outras áreas. Olá novamente, obrigada Ana Cláudia.
Então, assim, eu quero começar só reforçando a importância da participação de todas e todos, professores e professoras da área de Ciência da Natureza, na verificação do texto introdutório sobre os itinerários formativos, que a Carol falou um pouquinho, sobre o itinerário formativo da área de Ciências da Natureza e os integrados, que eu vou começar aqui a falar agora, para vocês pensarem como a gente colocou com relação ao organizador da base, e pensarem se vocês estão compreendendo, se vocês entendem a articulação que a gente propôs, agora no caso dos integrados, se vocês destacariam algum outro objeto de conhecimento, porque a gente trabalhou principalmente com os pressupostos metodológicos, então a gente não trouxe tantos exemplos de objetos. Então, vocês pensarem como que vocês enxergariam esses itinerários, seria uma contribuição muito importante para a gente. Bom, então aqui a gente tem um recorte do organizador curricular do itinerário formativo integrado, no caso da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, com a área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas, né? Então, aqui a gente tem um recorte, que a gente pegou também o eixo estruturante de investigação científica, mas quem for olhar lá vai ver que todos os demais eixos também fazem parte, como os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. E gostaria de lembrar também que não é uma sequência, né? Na verdade, a escola vai ter autonomia e esses eixos estruturantes devem compor o itinerário formativo, mas não é uma sequência, primeiro investigação científica, depois... Não, vocês podem organizar de outras maneiras. Bom, enfim, aqui pensando no eixo formativo integrado CH, né, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Aqui a gente destacou, em vermelho, alguns pontos que são... se articulam fortemente, ou seja, que são idênticos até, entre as habilidades específicas associadas aos eixos de Ciências da Natureza e as habilidades específicas ao eixo estruturante de Ciências da Natureza, de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza, que é investigar e analisar situações problemas. Então, assim, a gente percebe, pelo eixo estruturante de investigação científica, que ambas as habilidades específicas de ambas as áreas têm entre os seus objetivos investigar e analisar situações problema. E ambas pensam em processos ou fenômenos relacionados à natureza para desenvolver essas habilidades específicas. E aí, dentre essa habilidade específica, a gente vai ver algumas especificidades, né, sem querer ser redundante, umas relacionadas às ciências humanas e outra à ciência da natureza, como, por exemplo, no caso de ciências humanas, os processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e global. No caso das ciências da natureza, a gente vai ver situações, problemas e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza, os fenômenos naturais, e ou de processos tecnológicos, né, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. E a proposta aqui é integrar. Então, não é simplesmente CH faz a sua parte, Ciências da Natureza faz a sua parte, mas a gente tentar integrar. E aí, nos pressupostos metodológicos, a gente dialoga um pouquinho, tentando mostrar como a gente integraria essas duas áreas para um itinerário formativo que tenha como objetivos comuns na formação dos estudantes. Então, nesse caso específico, a gente entende que questões como os desequilíbrios dos ecossistemas, né, as ações humanas, as ações antrópicas, os impactos sobre as dinâmicas nesses ecossistemas, que englobam os fenômenos físicos, químicos e biológicos, podem ser estudados, né, analisadas essas questões, investigadas, também considerando os processos políticos que envolvem os impactos sobre esses fenômenos físicos, químicos e biológicos, as questões econômicas que estão relacionadas, impactam sobre a dinâmica desses fenômenos, as questões sociais, as questões ambientais, que é um tema que envolve ambas as áreas, e culturais. Tudo isso de forma articulada. Ou seja, o estudante vai considerar nessa sua análise, como objeto de conhecimento, para suas aprendizagens, aspectos relacionados à física, à química, à biologia, à história, à geografia, à sociologia e à filosofia. Então, ele vai ter objetos de conhecimentos específicos de todos esses componentes que juntos vão ajudá-lo a propor soluções, né, a compreender o problema, né, investigar, analisar, ou seja, compreender o problema, e, na sequência, serem capazes de propor soluções considerando todos esses elementos. Né? Espero ter sido um pouco clara, né? Só para finalizar aqui, desculpa, voltando, acho que vale a pena a gente destacar aqui também que todo esse processo, nesse caso específico, a gente está falando das relações ser humano-natureza. Então, por si só, isso já
articula essas 2 áreas do conhecimento. Né? E, mais uma vez, reforço o pedido para vocês darem uma olhadinha lá, olharem nas outros eixos estruturantes e pensarem se compreenderam e como vocês entendem que isso poderia ser aplicado nas escolas, nas suas escolas, enfim, nas suas regiões. É isso. Fica aberto, vocês estão abertos para as dúvidas também, se a gente não conseguiu ser muito claro, porque é muito material para estudar, para compreender, mas estamos dispostos a tirar as dúvidas na medida do possível.